Mude o sentimento do eu. Se você disser eu para tudo o que pensa, sente, diz ou imagina, não poderá transformar sua vida emocional. Lembre-se de que todos os tipos de pensamento podem penetrar na sua mente e todos os tipos de emoções podem penetrar no seu coração. Se você disser eu para todos os pensamentos negativos, vai estar se identificando com eles. Você pode se recusar a vincular o eu, a emoção e os pensamentos negativos. Você criou naturalmente o hábito de evitar os locais lamacentos quando caminha na rua. Do mesmo modo, deve evitar andar nos caminhos lamacentos da mente, nos quais espreitam e se deslocam o medo, ressentimento, hostilidade e a má vontade. Recuse-se a prestar atenção aos comentários negativos. Não toque nas disposições de ânimo negativo, nem deixe que elas o toquem. Pratique a separação interior, buscando um novo sentimento a respeito de si mesmo e do que você realmente é. Comece a compreender que o verdadeiro eu em você é o Espírito infinito, o Ser infinito. Passe a se identificar com as qualidades e atributos desse Ser infinito e toda a sua vida será transformada. O segredo da transformação da sua natureza emocional negativa repousa na prática da autoobservação. Observar e, especificamente, observar a si mesmo são duas coisas diferentes. Quando você diz, eu observo, está querendo dizer que presta atenção às coisas externas. Na autoobservação, a atenção é dirigida para dentro. Uma pessoa pode passar a vida inteira estudando o átomo, as estrelas, o corpo e o mundo exterior dos fenômenos. Esse conhecimento não é capaz de produzir uma mudança interior, a mudança de atitude. É preciso aprender a diferenciar, discernir e separar o joio do trigo. Você pratica a arte da autoobservação quando começa a se perguntar: essa ideia é verdadeira? Ela vai me abençoar, curar e inspirar? Vai me trazer paz de espírito e contribuir para o bem-estar geral da humanidade? Você vive em dois mundos, o exterior e o interior. No entanto, eles são um só. Um é visível e o outro é invisível, objetivo e subjetivo. O seu mundo exterior penetra através dos seus 5 sentidos e é compartilhado por todos. O seu mundo interior de pensamentos, sentimentos, sensações, crenças e reações é invisível e pertence apenas a você. Pergunte a si mesmo: em que mundo eu vivo? Vivo apenas no mundo revelado pelos meus 5 sentidos ou no mundo interior? É no mundo interior que você vive o tempo todo e é lá que você sente e sofre. Suponha que você tenha sido convidado para um banquete. Tudo o que você vê, ouve, saboreia, cheira e toca pertence ao mundo exterior. Tudo o que você pensa, sente e despreza pertence ao mundo interior. Você comparece a 2 banquetes, registrados de maneiras diferentes. Um é externo e o outro é interno. É no mundo interior do pensamento, sentimento e emoção que você tem altos e baixos, indecisões, incertezas e hesitações. Para se transformar, você precisa começar a mudar o mundo interior por meio da purificação das emoções e da ordenação correta da mente com o pensamento correto. Se você quer crescer espiritualmente, precisa se transformar. Transformação significa mudança de uma coisa em outra. Existem inúmeras transformações da matéria muito conhecida. O açúcar, por meio do processo da destilação, se transforma em álcool. O rádio se converte lentamente em chumbo, etc. O alimento que você come é progressivamente transformado em todas as substâncias necessárias para a sua existência. As experiências que você vivencia como impressões precisam ser analogamente transformadas. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que aprecia e admira, recebe impressões a respeito dela. Quando encontra alguém de quem não gosta, também recebe impressões. O seu marido e a sua filha que estão sentados no sofá enquanto você lê essas linhas são para você o que você concebe que eles sejam. Em outras palavras, as impressões são recebidas pela sua mente. Se você fosse surdo, não ouviria as vozes deles. Você pode mudar as suas impressões sobre as pessoas. Transformar a sua impressão significa transformar a si mesmo. Para mudar a sua vida, modifique a maneira como você reage a ela. Você percebeu que reage de maneira estereotipada?
Se as suas reações são negativas, assim é a sua vida. Nunca permita que a sua vida consista em uma série de reações negativas às impressões que você recebe a cada dia. Para realmente observar a si mesmo, você precisa garantir que, não importa o que aconteça, os seus pensamentos estejam fixos na grande verdade envolvida na pergunta: como é isso em Deus e no céu? Essa postura vai elevá-lo e transformar todas as suas emoções e pensamentos negativos. Você pode ter a tendência a dizer que outras pessoas são culpadas pela sua negatividade, por causa da maneira como falam ou agem. Mas, se o que elas dizem ou fazem exerce um efeito negativo em você, isso significa que você está interiormente perturbado. Você vive, se desloca e está completamente envolvido nesse estado negativo. Você não pode se permitir ser negativo, porque esse estado mental esgota a sua vitalidade, elimina seu entusiasmo e o deixa física e mentalmente doente. Você vive num local onde está agora ou nos seus pensamentos, sentimentos, emoções, esperanças e desespero? Não é o que você sente a respeito do seu ambiente que é real para você agora? Quando diz, eu me chamo João da Silva, o que você está querendo dizer? Não é verdade que você é produto do seu pensamento, somado aos costumes, às tradições e à influência daqueles que o cercavam enquanto você crescia? De fato, você é a soma das suas convicções e opiniões, mas o que extraiu da sua educação, condicionamento ambiental e do sem número de outras influências do mundo exterior que atuam sobre você e o penetram através dos seus 5 sentidos. Talvez você esteja agora se comparando com outras pessoas. Você se sente inferior na presença de alguém que parece mais ilustre? Imagine que você é um excelente pianista. Quando alguém elogia outro pianista, você se sente inferior? Se você tivesse o verdadeiro sentimento do eu, isso não aconteceria, porque o verdadeiro sentimento do eu é o sentimento da presença do ser infinito em você, no qual não existem comparações. Ouspensky costumava ressaltar que as pessoas ficam facilmente perturbadas porque o sentimento do eu delas procedia dos estados negativos de consciência. O sentimento do eu era uma das suas expressões prediletas e algumas das suas ideias estão incorporadas a esse texto. Recentemente, eu disse o seguinte a um homem da nossa aula de estudos bíblicos: você observou a sua reação típica às pessoas, às notícias de jornal e aos programas de rádio? Percebeu que o seu comportamento é repetitivo, estereotipado? O homem respondeu: não tinha reparado nisso. Ele se aceitava como era sem refletir e não estava crescendo espiritualmente. Começou a pensar a respeito das suas reações quando admitiu que muitas notícias do jornal e programas de rádio o irritavam profundamente. Ele estivera reagindo automaticamente e não se disciplinava quanto a isso. Não faz diferença se todos os redatores e locutores estavam errados e apenas ele estava certo, porque a emoção negativa despertada nele era destrutiva e demonstrava falta de disciplina mental e espiritual. Quando você diz, eu penso o seguinte, eu acho que, eu me sinto de, ou não gosto de, qual eu está falando? Não se trata de um eu distinto falando em cada momento? Cada eu é inteiramente diferente. Um eu em você faz uma crítica em um determinado instante. Alguns minutos depois, outro eu fala com ternura. Observe e entenda os seus diferentes eus e se sinta seguro, bem no fundo, de que determinados eus nunca vão dominar, controlar ou influenciar o seu pensamento. Dê uma boa olhada nos eus com os quais você está se associando. Com que tipo de pessoas você se relaciona? Estou me referindo às pessoas que residem na sua mente. Lembre-se de que elas é uma cidade habitada por pensamentos, ideias, opiniões, sentimentos, sensações e convicções. Alguns dos lugares na sua mente são antros sombrios e ruas perigosas. No entanto, Jesus, o seu desejo, está sempre percorrendo as ruas da sua mente na forma do seu ideal, meta e objetivo na vida. Um dos significados de Jesus é o seu desejo, porque este, quando realizado, é o seu Salvador. As suas metas e objetivos de vida agora estão acenando para você.
Avance em direção a elas. Dedique atenção ao seu desejo. Em outras palavras, assuma um intenso interesse por ele. Percorra na sua mente as ruas do amor, da paz, da alegria e da boa vontade e você vai encontrar pessoas maravilhosas no caminho. Vai caminhar por lugares belamente iluminados e ver cidadãos admiráveis nas melhores ruas da sua mente. Nunca permita que a sua casa, que é a sua mente, fique cheia de criados sobre os quais você não tem controle. Quando você era jovem, sua mãe lhe ensinou a não andar com quem ela chamava de má companhia. Agora, quando começar a despertar para os seus poderes interiores, faça questão de não andar com os eus, pensamentos errados existentes em você. Sempre que estiver prestes a ficar zangado, negativo, deprimido ou irritado, pense em Deus e no céu e pergunte a si mesmo: como é isso em Deus e no céu? Aí está a chave para se tornar uma nova pessoa. É assim que você renasce espiritualmente ou vivencia o que é chamado de segundo nascimento. O segundo nascimento é a disciplina interior e o entendimento espiritual. O santo e o pecador estão dentro de todos nós, e o mesmo podemos dizer do assassino e do monge. Da mesma forma, Deus e a mente mundana também estão. Todos os homens desejam fundamentalmente ser bons, expressar e fazer o bem. Esse é o positivo em você. Se você praticou atos destrutivos, por exemplo, se roubou, traiu, enganou outras pessoas, e todos agora o condenam e pensam mal de você, é possível se erguer da sordidez da sua mente e ascender ao lugar elevado na sua consciência, onde você deixa de se condenar. Todos os que o acusam terão então de se calar. Quando você para de se acusar, o mundo deixa de incriminá-lo, porque esse é o poder da sua consciência. É o Deus em você. É bobagem condenar a si mesmo. Você não precisa fazer isso. É inútil ter como companhia pensamentos de autoacusação. Imagine que você tenha cometido atos injustos, criminosos ou praticado outras ações desumanas. Não foi o Deus em você que fez essas coisas, nem o verdadeiro eu ou o ser infinito. Foi o outro eu, a mente mundana, em você. É claro que isso não o isenta da sua responsabilidade, do mesmo modo que você vai se queimar se puser a mão no fogo ou, se avançar um sinal vermelho, receber uma multa por ter cometido uma infração de trânsito. O outro eu representa os diversos eus em você. Podemos citar como exemplo as inúmeras ideias e crenças negativas de que existem poderes fora da sua consciência, como a convicção de que outras pessoas podem feri-lo, de que os elementos são hostis, além das superstições, do medo e de todos os tipos de ignorância. Finalmente, os preconceitos, o medo e o ódio o motivam e incitam a fazer aquilo que você normalmente não faria. A maneira ideal de modificar o sentimento do eu é ligar ao verdadeiro eu, que existe em você, tudo o que é nobre, maravilhoso e divino. Comece a afirmar: sou forte, sou entusiasmado, sou feliz, sou inspirado, sou iluminado, sou amoroso, sou bom, sou harmonioso. Sinta esses estados mentais, proclame-os e acredite neles, e você começará a viver verdadeiramente no jardim de Deus. Aquilo que você ligar ao eu sou e acreditar será real. O eu sou em você é Deus e não existe nenhum outro. O eu sou, ou vida, consciência, ser puro, existência, ou seu verdadeiro eu é Deus. Ele é a única causa, ele é o único poder capaz de criar no mundo. Referencie-o, viva o dia inteiro com o sentimento de eu sou iluminado e maravilhas acontecerão na sua vida. Sinta que você recebe inspiração do alto e continue a viver nessa atmosfera mental, quando então vai extrair sabedoria, verdade e a beleza da sua mente mais profunda. Todo o seu mundo será transformado por meio da contemplação interior e das verdades de Deus. À medida que você continuar a modificar o sentimento do eu, como é ensinado anteriormente, vai povoar e iluminar todas as áreas da sua mente com as verdades eternas de Deus. Não tema, porque eu o redimi. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares através do fogo, não te queimarás. Isaías 43, 1, 2. Essa é a presença de Deus que sempre segue na sua frente, aonde quer que vá.
A sua atitude mental ou atmosfera segue na sua frente o tempo todo, criando as experiências que você vai encontrar. Tenha em mente que, quando você reza por uma coisa específica, é necessário qualificar a sua mente com a consciência ou sentimento de ter ou ser essa coisa. Sua mente rejeita por inteiro os argumentos que surgem nela contra a sua ideia. Isso é a oração. Qualifique a sua consciência com o objetivo pelo qual você está rezando. Pense e reflita a respeito dele com interesse. Faça isso tranquila e regularmente até chegar a uma convicção na consciência. Quando você conseguir isso, o problema vai deixar de incomodá-lo. Você vai manter o equilíbrio mental acrescido do seguinte sentimento: sinto agora que sou o que almejo ser. À medida que continuar a se sentir dessa maneira, você se tornará o que sente ser. Essa é a lei. Eu sou aquilo que sinto ser. Para praticar, mude o sentimento do eu todos os dias, afirmando: eu sou espírito, eu penso, vejo, sinto e vivo como espírito, a presença de Deus. O outro eu em você pensa, sente e age como a mente da maioria. Ao continuar a fazer isso, você vai começar a sentir que se identifica com Deus. Assim como o sol nos céus redime a terra da escuridão e da penumbra, a percepção da presença de Deus em você revela quem você sempre desejou ser. A pessoa alegre, radiante, tranquila, próspera e bem-sucedida, cujo intelecto está iluminado pela luz que emana do alto. Deus faz o sol brilhar sobre todos os homens em toda parte. Ninguém pode arrancar de você o brilho do amor de Deus. Ninguém pode colocá-lo na prisão do medo ou na ignorância quando você conhece a verdade de Deus que o liberta. O sentimento de que o eu sou em você é Deus, lhe revelando que não há nada a temer e que você é um só com a onipotência, a onisciência e a onipresença. Ninguém pode roubar de você a saúde, a paz, a alegria ou a felicidade. Você não vive mais com os inúmeros eus do medo, da dúvida, da superstição. Você vive agora na presença divina e na consciência da liberdade. Pergunte a si mesmo: quem cuida de mim em todos os momentos e fala em nome dele, chamando-se de eu? Jamais se identifique com sentimentos negativos, como o medo, o preconceito, o orgulho, a arrogância, a condenação, etc. Você compreende agora que não precisa ir na direção dos eus negativos. Você nunca mais vai dizer sim a qualquer pensamento inútil ou negativo, nem vai lhe dar validação ou aprovação. Torne-se o observador, mantendo os olhos fixos em Deus, o verdadeiro eu, o ser infinito que existe em você. Tenha o sentimento do eu no lado que observa e não naquilo que você está observando. Sinta o que está olhando através dos olhos de Deus, por conseguinte. Teus olhos são tão puros que não consegues enxergar o mal e a iniquidade não podes contemplar. Abacuque 1:13.